no auge da forma física, erudito, dono do próprio destino e imparável. Este é Hunter Rose, o primeiro Grendel, e é justamente sobre ele que falaremos hoje no episódio de Resenha de Histórias aqui no Nerd Geek, beleza? Vamos falar desse ônibus aqui, pessoal. Bora lá! E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo, espero que vocês estejam bem, espero que tenham gostando aí das nossas resenhas, aquisições, o que eu tiver conseguido postar, tá bom? É um material bem grande, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo, né, porque ele é uma forma de antologia bem diversificada, bem generalista ali, passando sobre a vida do personagem, tá? Então, o que eu consegui trazer aqui para agregar de curiosidade e informações, eu vou estar falando para vocês, beleza? Vamos estar mostrando aqui a edição, beleza? Essa é a ediçãozinha de frente. Não vou tirar do saquinho como sempre falo, né? Para preservar eu já deixo assim, melhor para mim, né? Fica mais conservado e tal. Esta é a frente, beleza? Lombada, bem bacana, né? Padrão Dark Horse, bem bacaninha mesmo. E contracapa, né? Aí tem o que? Já tá falando aqui, 600 páginas, né? Um pouco mais, um pouco menos. Tem vários artistas aqui envolvidos, tá? Já vou deixar explanado para vocês. É um personagem autoral do Matt Wagner. Ele já fez coisa no Batman, coisa na DC. Eu acho que alguma coisinha na Marvel, não sei, tá? Mas essa é quase que praticamente, se não a obra da vida do cara, né? A magnum opus dele, todo o universo envolvendo o Grendel. Neste caso aqui, são várias antologias, histórias curtas, abordando diversas facetas de uma forma de abordar, mas também várias fases da vida do Hunter Rose, do início até o fim dele, né? Porque aqui no caso já o segundo volume vai ser uma outra pessoa a assumir o manto, aqui abarca tudo do Hunter Rose. Se não me engano, é tudo dentro da mão da Dark Horse, porque o personagem, como eu disse, ele é autoral, então ele antigamente saía, não sei se em forma independente ou em fanzines, alguma coisa assim. O Matt Wagner já mexia com ele. Ônibus padrão Mitos, tá? Capa cartão com folhas em couchê, a depender um couchê mais magro, um couchê melhor, vai depender da sua sorte, tá? Sem falar de outros pormenores que eu já reclamei em vídeos de aquisições, em lives, tá? Cagadas gráficas, problemas de gramatura, erros de revisão. Essa edição mesmo aqui, ela tá faltando uma ou duas páginas, e o pessoal só conseguiu ver isso porque tinha um cara nos grupos aí que tava lendo, comparando com a edição em inglês. Pelo menos é uma página que você nem repara que tá faltando, eu mesmo nem lembrava disso. E aí quando o pessoal divulgou nos grupos, realmente está faltando. Assim como, por exemplo, também um daqueles ônibus do Hellboy, o BPDP, eu acho que é o 55 a 57, tem uma boa fatia ali dos extras que foram limados, tá? Tem diversos nomes, mas eu vou aproveitar os que estão aqui atrás, beleza? Tem vários outros com certeza, mas nomes como Tim Sale, que fez a dobradinha com o Jeff Loeb nas histórias do Batman, Guy Davis, que fez o Sandman, Teatro do Mistério, e também ajudou muito no BPDP Praga dos Sapos, Stan Sakai, que é praticamente o cara do Zag Yojimbo, né, o Samurai Coelho, Micah Red, que tem o Madman, mas também já fez outras várias coisas, né, tá ajudando aí naquelas histórias da DC, era alguma coisa, teve o Superman Era Espacial, vai ter o Batman Era das Trevas, e várias outras coisas também. Derek Robertson, que ele é conhecido por outros trabalhos, mas também principalmente creio pelo The Boys, né, com o Garfienes. Michael Avon Homem, que é o cara conhecido do Powers, que agora tá saindo aqui do Brasil também pela Mitos, né? Gil Thompson, que tem vários trabalhos autorais aí, também colaborou muito no Sandman, principalmente na parte dos Perpétuos, né? Os Pequenos Perpétuos, os mangazinhos que saíram da morte. Os irmãos Pander, que eu não faço ideia quem são, e Duncan Fregredo aí, que foi um grande colaborador do tempo ali cronológico, né, a linha principal de histórias do Hellboy. Ele fazia muito complemento ali de arte também. Então, eu vou tentar fazer um abarcado aqui, que dê para vocês entenderem, porque como eu disse, é uma antologia, né, vários catadões. Então, do que vai falar a história? Hunter Rose, né, é o que a gente acha que é o nome dele, depois é explicado que é uma espécie de pseudônimo, vocês têm que ler para entender, tá? Mas a obra abarca toda a trajetória dele, do começo, né, até a sua ascensão e também ao seu fatídico fim. A obra é permeada, né, salpicada ali de noir, ação muito bacana, combates muito contundentes, uma desenvoltura muito legal do próprio personagem, a gente entende ali mais das motivações dele, de como funciona a cabeça dele, o lance da própria, até de certa forma, biologia do corpo dele, né, o organismo dele, como é que funciona. Digamos assim, teremos um grande, né, nem breve, é grande pra caramba, vislumbre ali, acompanharemos de perto a jornada do Diabo da Forquilha, que é um dos codinomes, um dos apelidos que começam a usar no nome dele, né, a alcunha que ele recebe
a depender de quem tá abordando, né? Vai ter um cara que vai mexer mais com o terror, um cara mais com o sobrenatural, um cara mais com o noir, com quadrinho de crime, né? Negócio de máfia e tal. O Hunter Rose, ele é um personagem, de certa forma, multifacetado. Não só na questão da persona, né? Hunter Rose, o cara, milionário, escritor de livros, famosão, não sei o que, né? Que é uma das formas que ele tem de meio que se testar na questão de intelecto, mas também lavar dinheiro de coisa errada, porque digamos, do outro lado da meia-noite, né, depois que a escuridão sobe, né, a escuridão aparece, ele é um dos, né, pelo menos ali no começo, mas depois, principalmente no mais avançar da história, ele se torna praticamente o rei do crime de Nova York, o chefe de todo tipo de licitude. Não só ele próprio é o protagonista dessa história, mas também tem boas pontas, né? Eu não diria que seria só ele o protagonista, é e não é, vamos dizer, porque tem certos segmentos ali dessas histórias curtas que o foco muda. Vai, por exemplo, para Stacy Palumbo, que é uma garotinha que é adotada por ele. O entorno ali é bem triste do que acontece e como ele adota a menina. Tem também, chamam ele de lobo, mas é meio engraçado, você não sabe se é um lobo com jeito de gente ou se é um lobisomem. Eu acho que é mais um lobisomem, na pegada mais mística, por isso que eu disse também que tem todo esse lance do sobrenatural sendo trazido à tona de forma lenta e progressiva, porque começa sendo só o Hunter Rose um cara com algum tipo de mutação, alguma coisa genética, por isso que ele é inteligente pra caramba, por isso que ele tá no ápice da forma física, a cabeça dele é muito boa, ele é um cara muito desenrolado, vamos dizer assim, né? Depois se descobre mais adiante por meio de alguns dizeres, porque como esse universo ele é muito grande, ele é muito expandido, tem dentro ali da meta narrativa, vamos dizer assim, né, na metaficção ali, tem os livros que o próprio Hunter Rose escreveu de historinhas mesmo, de mentirinha, né, ficções, que já dão um pouco de dicas sobre ele. Ele vai deixando pistas de forma consciente ou inconsciente, né, e mais adiante também, principalmente depois que ele falece, acho que a própria Stacy e a filha dela, se não me engano, que depois mostra algumas coisas tristes que aconteceu com essa linhagem da Stacy, mas a filha dela faz um livro sobre o próprio Hunter Rose, e aí vai mostrando, né, puxa lá a ficha do IML, fala que ele tinha algum tipo de mutação, alguma coisa nas células do próprio organismo, né, os neurônios dele tinham umas sinapses diferenciadas, então era por isso que ele tinha essa espécie de aprimoramento, né, ele estava acima da população comum e, de certa forma, digamos, a dinâmica, né, o compasso do cérebro dele era diferente do normal. E como eu dizia do lobo, né, para voltar, o lobo Argent é um cara que a gente vê ali de primeiro momento, ele parece ser um herói. Depois ele descobre que tá mais pro anti-herói, que ele não preza tanto pela saúde de quem ele combate, se precisar de matar ele vai matar, e entre várias outras coisinhas. E é bacana que aí mostra que cada um tem a sua motivação. O Hunter Rose quer ser o rei do crime, quer dominar o pessoal, quer subjugar a galera, tem um lance do ego dele, então ele quer se mostrar ser o melhor fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, né, em matéria de mídia também, com o lance dos livros, né, que ele é o escritor multipremiado de não sei o que. E do outro lado tem o lobo, que ele é praticamente o cara que quer combater o mal, então ele combate os criminosos, combate o Hunter Rose, tem muitos quebra-paus assim que mostra durante as histórias, sejam as curtas ou alguns arcozinhos maiores assim, umas coisinhas mais, umas historinhas maiores, digamos, mais bem fundamentadas e desenvolvidas, tem uns arcos maiores ali dentro dessas próprias antologias também. Vemos personagens alquebrados, principalmente a própria Stacy quando ela fica mais velha, tadinha, muita coisa que ela passou e o que ela presenciou, né? Ela é uma menina muito esperta, mas ela sofreu muito. Antes de ser adotada, durante e depois, principalmente que ela foi meio que se tornou órfã novamente, né, 2 vezes, porque depois o Hunter, né, o Argent ganha dele depois de muito sofrimento, muita porradaria. Mais pra frente, acho que até por conta desse combate, porque é muito entrecortado. Se você não prestar atenção, você pode se perder, né? Claro que são histórias curtas e tal, mas você tem que se esforçar um pouco para entender a montagem da narrativa. Então tem umas histórias que é no futuro com a filha da Stacy narrando a história em retrospecto. Uma outra é o próprio Argent contando algumas coisas pra gente. Aí mostra que ele tá cadeirante. Mas aí, né, por que ele virou PCD? Aí depois, mais pra frente, ainda volta em alguma coisa explicativa, mostrando que foi por conta do último combate, quando ele, enfim, ganhou do Hunter Rose. O Hunter Rose, depois de sangrar muito, pelejar muito, ele, né, é churrascado. Enquanto que o Argent, ele ficou paraplégico.
mas ele continuou vivo e tal, só que ele perdeu meio que o propósito de viver, né, o lance de combater o crime e tal, e de certa forma, né, eu não sei se mais adiante vai explicar, se mostra alguma coisa e tal, mas dentro ali da vereda, da era do Hunter Rose, ele meio que se torna um inválido, porque o lance dele do combate não era tão psicológico, intelectual, né, na inteligência, o negócio dele era mais cacete de porrada. Personagens alquebrados, como eu disse, nesse lance de toda a falha moral e algum outro tipo de cagada que acontece, dilemas morais, como o próprio Hunter Rose, porque um dos motivos da queda dele foi justamente a Stacy. Uma coisa ou outra me pareceu meio forçada. Se você botar só na conta que ela é tipo uma menina prodígio, uma garotinha muito esperta que aprendeu alguma coisinha a mais com o Hunter, você pode até relevar. Mas uma paradinha ou outra eu fiquei meio assim, pô, bicho, isso aqui tá meio forçado e tal. Mas no todo ali você releva, passa direto, tem muita história, né? Então é uma pontinha de nada de falha para todo um outro entorno, né? Todo o resto da história que pode te agradar muito mais. E também o lance das tramas complexas, como eu disse, o vai e volta, a explicação, é tal personagem que chantageou fulano, um cara da polícia que chega no Hunter, é toda uma estrutura muito bem arquitetada, tanto por parte do próprio Matt Wagner, que é o cabeça disso tudo, quanto dos caras específicos de cada capítulozinho que vai girando a história. Tem alguns outros personagens secundários que eu não vou lembrar o nome, quando eu escrevi a resenha me preocupei em botar cravar mais assim, só os mais recorrentes, né? Mas tem o brother do Hunter, né? Que é um cara que mexe com contabilidade, que o Hunter consegue convencer ele. Primeiro começa na pressão e depois o próprio cara fala, não, eu não vou abaixar a cabeça pra você, porque você está me chantageando. Porque isso aí eu mesmo consigo me expor, botar minha bunda de fora e vir fazer os outros virem atrás de mim pra me ferrar. Eu vou atrás de você pra ver até onde isso vai dar. E uns outros pormenores ali, então é meio que os dois se tornam camaradas pelo lance do ego, pelo lance do desafio, né? Desafiar as autoridades, a inteligência dos oponentes, a inteligência das outras máfias, ver quem é que vai chegar primeiro no posto ali de maior chefão, né? E muito por conta dele ali, da ajuda dele, o Hunter consegue se alçar a patamares maiores. Começa pequeno, vai pro nível de Nova York, aí eu sempre confundo se é costa leste ou costa oeste, e vai aumentando para quem sabe, né? Se o Hunter, até antes dele falecer, claro, ele conseguiu virar o rei do crime de toda os Estados Unidos, né? Pelo menos uma boa parte ali, uma boa fatia. E cada um vai agregando uma perspectiva, né? Além de, no caso, cada um representar um braço da história. Tem o Hunter, que seria esse lance da criminalidade e o combate acirrado com o Argent. O Lobo Argent seria uma ala mais sobrenatural que fala um pouco da vida dele. Aí tem até umas histórias que explicam, não, será que ele é um cara de vários milênios atrás que tem uma maldição não sei o que? Será que ele é um indígena que tem uma maldição por conta da tribo, não sei o que lá? Se não me engano, essa é a mais aceita ou é que é comprovada no passar das histórias. Ele é um cara indígena de 1700, 1800 e bolinha que sofreu uma maldição, ou ele nasceu com a maldição por ter sido o último da tribo dele, um bagulho assim. E aí ele se torna aquilo. Mas não é tipo o lobisomem do trem da lua cheia. É aquilo a vida inteira. Então, por isso que chama ele até de lobo de uma vez, para poder ficar mais fácil de identificar. Tem agentes da polícia, no último arco mesmo, quando o Hunter Rose tem uma epifania, tem um casal ali de policiais, né? Acho que os dois são investigadores. Ou não, o cara afro-careca, ele, se não me engano, é um jornalista. Polícia mesmo é a moça loirinha do cabelo curto. Lembra até a menininha do Powers, o cabelinho loirinho assim, curtinho e tal. Eles são meio que namorados, estão se relacionando. Tem até um certo conflito de interesses nesse último arco, né? Porque ele quer divulgar as coisas, ele gosta dela mesmo, mas tem hora que ela vem ressabiada achando que ele tá querendo usar ela, né? E aí vai passando a história assim, a gente vai entendendo várias outras facetas, né? Como eu disse, não só do próprio Hunter, mas de todo aquele universo, né? O lado do crime, o lado da própria Stacy, o lado do Argent, o lado da polícia, até de certa forma assim, também nem um pouco nesse último arco, como repercute na opinião pública, por que pareça. Tem um arco ali, ou é uma edição mais curta, que ela é feita pelo Tim Bradstreet, uma arte foda, bacana pra caramba, né? É preto, branco e vermelho todo encadernado, então é bacana a forma como ele faz, né? Porque o Tim Bradstreet, ele é meio fotorrealista, então é bacana ver como ele fez o uso do preto no traço dele. E ali tem várias páginas cheias com imagens e matérias e informações. Isso é bem antes, acho que é pra
metade do encadernado ele tem essa história dele. E vai diversificando cada coisa. Então, tipo, é um cara que é rei do crime que o Hunter Rose matou. Tem uma outra coisa que é a repercussão de um outro cara que tá metido com uma moça, que ela era até atriz de, né, conteúdos adultos e coisas nesse sentido. E vai desenvolvendo a opinião pública, o lado dos livros do Hunter Rose, o que passa no jornal, como diversifica, pra onde que vai. É realmente assim um trabalho hercúleo, né, um esforço genuíno que, apesar de que ser bem pesado de texto, tá? Fica o aviso para vocês têm que ler com bastante paciência e tal, mas na minha opinião é um esforço que vale a pena. Você vai ser recompensado com histórias de qualidade e um desenvolvimento que você não vê, principalmente hoje em dia. É bem aquém, provavelmente pra época, mas hoje em dia mais ainda. E, né, é uma obra autoral, então o cara ali, o Matt Wagner, tá com o pulso firme, tocando ali com a galera. Então, muito provavelmente também ele alinhando, olha, fulano e tal, você por favor, faça nessa vertente, vai complementar com outro cara aqui, com a moça de lá, eu venho aqui e faço mais um arco. Então, mesmo não sendo os quadrinhos originais do Grendel lá de trás, do período de fanzine, esse catadão temático sobre ele, do começo ao fim, né, da trajetória dele como um todo, é um baita material, com toda certeza. É uma leitura muito enriquecedora, pesada por conta da quantidade de texto, a forma como vai e tal, mas é recompensadora pelo conteúdo que ela agrega, pela diversidade de artistas também, mas também a forma narrativa. Tem um que é tipo livro ilustrado, outros são histórias totalmente de páginas duplas, outro é um quadrinho mais normal. Tem esse último arco mesmo, que é o que eu falei, que tem o casal, né, que é o jornalista e a moça da polícia. Como eu disse, o Hunter Rose, por exemplo, tem uma epifania, então ele consegue ver as futuras gerações de Grendels, que isso aí vai ser explicado mais adiante, porque, como eu falei, começa no sobrenatural mais simplesinho, do lance do ar, gente, maldiçãozinho e tal, e depois começa isso aí mais pra frente. Aí começa a falar, pô, será que o Hunter Rose não era só uma questão de mutação genética? Seria talvez o manto do diabo? Porque tem tudo diabo no nome, é tipo, a maldição do diabo, o diabo de não sei o que, isso do diabo, aquilo do diabo, né? É o subtítulo, é como se fosse tudo envolvendo a alcunha do Grendel, que é o diabo, né, no caso. Eu chamo de diabo da forquilha, que é o que ficou mais bacaninha no quadrinho. E mostra diversas outras encarnações pro futuro. Se não me engano, tem uma época que a própria Stacy virou. Se não é a Stacy, é a filha dela, tá? Eu vou falar de cabeça, eu não separei aqui, tô falando mais rapidinho pra vocês, mas a coleção de Grendel na versão ônibus, ela é bem generosa, tá? Na vertente principal desse passar das gerações, se não me engano, são 6, tá? 5, 6, acho que é isso mesmo. E do que eu lembro, tem 2 Grendel Tales, que seriam os contos de Grendel, né? Então são 6 da vertente principal, com 2 cheios de spin-offs ou coisas nada com nada. E eu espero que a Mitos traga. Porém, tem um grande pormenor que a gente tem que avisar vocês, né? Eu falo de coração aberto. Dá pra você ler ele sozinho? Dá, porque tá falando do Hunter Rose, foda-se, né? Mas o lance da continuação em si tem que ver como vai progredir de acordo com as vendas. Por quê? Esse negócio da página faltando nem afetou muito, mas eu acho que faltou um marketing adequado na época que ele saiu. Então vendeu não talvez o tanto que eles esperavam. É um material de qualidade? Sim. O preço é salgado? Também. Só que também tiveram aí algumas boas ofertas, né? Eu mesmo comprei quando deu uma promoção doida que ele ficou 40 conto. 60 páginas, 40 conto é do caralho, né? Mesmo que fosse 20, 30 reais de frete, ainda compensava bastante. Então eu recomendo aí que você espere uma promoção. Se você for maluco aí e quiser ler inglês, tem o scan em inglês, tá? Mete as caras aí que tem. Tem outras coisas, outras antologias. Tem o crossover, no caso do Hunter Rose, tem o crossover dele com Sombra, se não me engano. Na segunda ou terceira encarnação do Grendel tem um crossover com o Batman, que é tudo feito pelo Matt Wagner também, se não me engano. É um universo bem rico, sabe? Tem esses 6 principais, tem os 2 do Conto do Grendel. Eu espero profundamente que continue. E, sei lá, né? Eu tô tentando fazer a minha parte aqui contando pra vocês um pouco, né? A resenha tá sendo bem por cima, porque, como eu disse, não dá pra fazer um puta negócio aqui, falar capítulo a capítulo. Tem histórias tipo, de 2 páginas, 6 páginas, 8 páginas, os arcos maiores feitos pelo próprio Matt Wagner. É uma mistureba, assim, bem generosa. O custo-benefício, principalmente se você fizer que nem eu, de comprar por 40, 60, 70 conto, é um baita custo-benefício, um baita investimento, com certeza. É uma leitura bacana, é densa, desenvolve muitos aspectos, tem um lance do próprio mergulho na mente do personagem, tem outros personagens coadjuvantes, como eu disse, né, o ajudante do lado da contabilidade, acho que é um loirão, né, um cara bem estereotipadão, assim, do estilo de máfia antigo.
Tem a Stacy Palumbo, tem o Argent, tem outros personagens, tem esse arcabouço cultural, né? Esse arcabouço artístico bem generoso, muito bacana mesmo. Se você gosta de quadrinho de crime, vale a pena. Se você gosta de quadrinho de máfia, vale a pena. Se você gosta de material autoral, vale a pena. Se você gosta de quadrinho alternativo como um todo, também vale a pena, né? Eu só espero que a Mitos não deixe a gente na mão. Por quê? Como eu disse, esse lance, já mencionei anteriormente, das vendas estarem aparentemente aquém, né? Eu não sei se é isso mesmo. Eu só espero que eles não façam a crocodilar de terem feito, por exemplo, aquele mangá do gato. Porque de acordo com eles, se for verdade, né? Porque todo mundo tava gostando, quem era pet lover, não sei das quantas, tava agradando, tava divulgando, tava lendo. A bolha do mangá tava agradando pelo menos desse. Eu só tenho, por exemplo, aquele da Shunizumi, que fala sobre depressão. Se não me engano, resenhei lá no PSQ, tá? Vejam lá depois também. Mas falando desse lance das vendas e tal, Deus me livre e guarde deles ter começado a querer publicar esse só na intenção de sair este primeiro, porque tem gente que se meteu a ler o resto, as continuações que eu falo, né, os outros volumes, e diz que não é tão legal assim, né, diz que justamente o ápice tá no Hunter Rose. Eu espero que isso não seja tão verdade, né, e pelo amor de Deus, se a Mitos tiver feito isso na intenção de publicar só realmente o primeiro, eu acho uma puta, né, que nem antigamente o meme, uma puta falta de sacanagem. Nem que seja aos pouquinhos, eu espero que eles publiquem o resto, né. Tá metendo as caras aí no Hellboy, tá quase acabando tudo que se deve. Começaram o Gun, né, o Casca Grossa, tem outros materiais, coisa da 2000 AD, material europeu. Eu tenho uma curiosidade genuína para entender e ver como é que são essas outras versões, né? O passar das gerações do manto do Grendel é bem legal. Eu acho que eu separei para vocês no final, vocês vão ter uma noção boa quando ele tem uma epifania, que é quando começa a misturar justamente esse lance do lado demoníaco, do lado místico, brincando, né, da macumba mais forte. Aí mostra o Hunter Rose, a menina que vem depois, os caras do futuro, mais futuro ainda. O Grendel ele acaba se tornando não só esse lance envolvendo supostamente o diabo propriamente, mas também meio, se eu estou entendendo errado talvez, mas é meio que um símbolo de resistência, né, contra os tiranos, contra as autoridades e tal. E aí cada versão vai ter o seu próprio mote, né, seu próprio objetivo, seu próprio foco. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se sair a porra do volume 2, eu vou tentar fazer igual eu fiz naquele vídeo do Slane da Monumental, tá? Falar um pouco ali do volume a volume, passar uma ordem de leitura para vocês, falar pelo menos os nomes e tal. Eu não falei nesse aqui justamente por isso. Eu não sei se a gente vai ver um volume 2 romper na Aurora aí, né? Então, vamos ficar assim por enquanto. Se sair um volume 2, eu vou tentar trazer para vocês, né? A depender do preço. Se não for um roubo, que nem aquela porra daquele BPDP Origens, né? Quase R$300 por um material de capa cartão. Esse aqui também tem 600 páginas, esse outro também vai ter quase 600 páginas, e o preço é sei lá quantas vezes mais, tá? Espero que vocês tenham gostado da resenha, me desculpe não entrar em detalhes, mas é sim um material de qualidade, tá? Como eu disse novamente, tem scan em inglês, tá? Você pode procurar alguma outra história picada, ou como eu disse, o crossover com o Batman da outra versão do Grendel, uma outra coisinha aí, deve ter pela internet afora, tá bom? Mas esse em si, se você pegar de promoção, eu acho que vai valer a pena. Se você não tiver paciência de ler de uma vez, vai lendo picadinho, né? Uma história por noite, X histórias por dia. E eu acho que eu consegui terminar ele em uma semana e pouco. Isso lendo direto, né? Considerando com serviço, outras atividades aqui da minha casa, né? Rotina normal. A gente tem que viver e trabalhar, né? Para sustentar esse hobby tão querido nosso, tá bom? Fique com as artes, me desculpe novamente por fazer uma resenha por cima. Nos vemos numa próxima. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau, valeu.